da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra, caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, pela inteira consagração aos nobres devedores que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurados em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum, semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre nos envolva. Nesse mês de abril é um mês muito importante para nós, no Centro Espírita Allan Kardec de Valdeirão. Esse mês de abril nós estamos fazendo 10 anos de casa. Isso mexe com a nossa emoção, porque essa casa foi construída tijolo por tijolo, com muito amor, muito carinho, muita dedicação. E isso nós devemos muito a todos vocês que estão aqui, e aquelas pessoas que não estão aqui também, que nos ajudaram a chegar até aqui, onde tem esse teto para nós ficar. Nós, sinceramente, não temos palavras para agradecer. Mas Deus, a espiritualidade bondosa, vai fazer por todos vocês que nos ajudaram a chegar até aqui. Porque nós somos pequeninos, mas Deus é grande. E vocês não fizeram para nós, vocês fizeram para vocês mesmos, nos ajudando a ter esse nosso teto, a poder pintar, a poder rebocar, botar telha, tudo que se vai numa casa. Então, nosso coração é de gratidão, de agradecimento a todos vocês. Sabemos que a nossa casa ainda precisa de muito, mas para nós já é uma mansão. Gente, muito obrigada por tudo. Que às vezes as pessoas contribuíam com aquilo que elas podiam e que iam fazer falta. E nós agradecemos de todo o nosso coração por tudo isso. 10 anos é uma criança ainda, mas já está saindo da infância e está indo para a juventude. E nessa juventude a gente vai precisar de vocês ainda. Muito obrigada por tudo e que a paz de Jesus esteja sempre com vocês. Então, vamos fazer a nossa oração, agradecendo e pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos oriente cada vez mais para o caminho do bem, do amor ao próximo, que possamos nessa caminhada ser melhor do que fomos ontem e que a paz de Jesus nos una sempre no caminho do bem e do amor ao próximo, que possamos levar
a nossa doutrina espírita por essa caminhada toda. Uns frequentando, outros adorando, outros simpatizando. Mas fazer o bem é melhor. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre e que possamos cada vez mais fazer o bem e não olhar a quem. E que a paz de Jesus nos una sempre na nossa caminhada e para a nossa evolução. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Obrigada, Senhor, e que possamos cada dia mais fazer a caridade, fazer o bem e procurar nos melhorar. Pai bondoso e bom, Espíritos bondosos, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome e te oferecemos essa noite, essa explanação doutrinária e que a Tua paz nos una sempre e nos mostre sempre o caminho do bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra sempre de todo mal. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por abertos os trabalhos. E hoje, para nossa alegria, temos como expositor doutrinário o Sidney, que veio lá da cidade de Florianópolis, fez uma boa caminhada para chegar aqui, né, Sidney? E que a paz de Jesus te envolva e que tudo aquilo que tu preparou com tanto amor, com tanto carinho, tu consiga nos passar e nós assimilar. Meus amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Nós vamos abordar um tema, como está aqui, o Espiritismo, uma visão sociológica da humanidade, até porque, pelo momento que nós estamos passando, esse momento que nós vemos o nosso Brasil, nós vemos o mundo, e é preciso que talvez a gente tenha assim algumas observações a serem feitas para que a gente possa entender. No primeiro momento, nós vamos estar aí trabalhando com a definição da doutrina espírita, para a gente entender a proposta do Espiritismo, e em homenagem aos 160 anos de publicação do Livro dos Espíritos, para que a gente daí perceba qual é a proposta da doutrina espírita para a humanidade. Allan Kardec, quando ele passa a ter contato com os espíritos através das mesas girantes, no primeiro momento ele se tornara estudioso do magnetismo. Depois que Anton Franz Mesmer, introduziu o magnetismo na Europa, o professor Allan Kardec, que seu nome de batismo é Hippolyte Léon Denisart Rivail, o professor Rivail, se tornara também estudioso do magnetismo. Ele conhecia tudo a respeito do que poderia acontecer nos fenômenos magnéticos. E lá, à época, na França, no meado do século XIX, quando se reuniam as pessoas nas festas, nos saraus, se reuniam em volta das mesas pequeninas e faziam as mesas se movimentarem, como hoje algumas pessoas fazem a brincadeira do copo. Naquela época, faziam brincadeira com as mesas se moviam para um lado, para o outro, e era comum na França aos homens se reunirem para esse tipo de ação, utilizando o magnetismo. Certa feita, um amigo do professor Rivail, que depois se cognominou como Allan Kardec, disse para ele que as mesas giravam para um lado, para o outro, e respondiam pergunta. Ele disse assim: antes que me venham provar o contrário, eu não acreditarei, porque a mesa não tem cérebro, a mesa não tem um sistema nervoso. Como a mesa pode responder pergunta de história, de filosofia, de ciência? Então, irei observar um fenômeno, como isso acontece. E ao assistir um desses fenômenos na casa das pessoas que ali se reuniam, a mesa entrando em frenesi, ela começava a se mexer com algumas pessoas em volta, e foi convencionado
a estabelecer, através do número de pancadas que a mesa dava com o pé, uma pequena mesa, as letras do alfabeto. Uma pancada, letra A, duas pancadas, letra B, três pancadas, letra C, e assim sucessivamente. Até que as pancadas formavam as letras formavam as palavras, as sílabas, as palavras, e formavam as frases. E entrando em frenesia, a mesa escreveu, através desse fenômeno que eu acabei de explicar, dizendo o seguinte: não é a mesa que fala, são as almas dos homens que antes viviam na Terra. A partir daí, então, se estabeleceu um novo paradigma de conhecimento para a humanidade. Se nós voltarmos no tempo, na história, verificaremos que todo o conceito até então apresentado tinha um cunho materialista. A visão do entendimento materialista, as próprias relações dos homens, dos indivíduos, tinha um componente materialista. Esse berço cultural na qual nós estamos descrevendo, que é o berço cultural da França, ele tinha todo um processo de influência desde a época da Revolução Francesa, em 1793, 1789. Esse período influenciou demais todo o componente do conhecimento humano. Tanto é que o berço da cultura que levou para o mundo, principalmente as nossas leis hoje, como, por exemplo, as leis que falam sobre os seres humanos, as leis que estão estabelecidas dentro da próprio direito, da nossa realidade, como os direitos humanos, foram estabelecidos na França. A França foi esse caldo cultural, onde colaborou com o conhecimento da humanidade. Mas só que há um processo sociológico aí que apresenta materialista. As instituições tinham todo um cunho materialista, todo um processo de entendimento materialista. A própria Revolução Francesa, que apresentava-se no primeiro momento como a ideia da liberdade, igualdade e fraternidade, ela tinha a base falhada no próprio processo da igualdade, porque fazia diferença entre as pessoas. Estabeleciam direcionamentos, posicionamentos diferentes. Tanto é que desde a queda da Bastilha até o período napoleônico, todo esse processo, a França gerou, ao longo de um grande processo, um karma coletivo. E esse karma coletivo gerou uma situação muito séria para a França. E aquelas almas, os espíritos que ali estavam ligados, principalmente nesse período, desde a Revolução Francesa até o período napoleônico, precisavam então ser modificados. Daí então, a árvore do Evangelho, a árvore do Espiritismo, que foi cunhada, foi trabalhada, que foi estruturada na França, ela foi transladrada para o Brasil. E quando houve esse fenômeno, foi muito interessante. Porque no primeiro momento, quando Allan Kardec, ao estudar a doutrina espírita, desde as mesas girantes, e ele depois vai publicar, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, ele vai apresentar o Espiritismo, no primeiro momento, como sendo uma ciência nova. Ou seja, diferente das ciências ordinárias, das ciências que existem. Ele apresentou o Espiritismo como uma ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e a relação com o mundo corporal. Mostrando que o mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente a tudo. E o mundo material, o mundo espiritual, pode deixar o mundo material deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. Ou seja, para onde todos nós viemos, da onde nós viemos e para onde nós iremos, a partir do momento que deixamos o corpo físico. É natural que nesse primeiro momento, no contato com o Espiritismo, tenhamos essa dúvida. Será que vai acontecer? Será que não vai? Como é que vai ser o retorno à nossa pátria espiritual? Allan Kardec, então, registra em Revista Espírita, que era um periódico que ele publicava durante mais de 10 anos sobre as questões do Espiritismo. Ele publicou, certa feita, uma carta de um amigo dele, que ele escrevia, esse amigo se correspondia com os amigos em várias partes do mundo, até porque o professor Rivail, ele tinha formação acadêmica ali na Suíça, no grande castelo de Pestalozzi, se tornara pedagogo, e escrevia e falava no mínimo 5 idiomas. E ao se corresponder no mundo inteiro sobre os assuntos sobre o Espiritismo, um amigo lhe escreveu, dizendo assim: professor Rivail, eu adquiri, quando estive na França, o Livro dos Espíritos, e agora, como ele morava no Peru, e ele então descrevia que pegou o Livro dos Espíritos, escrito em francês, e começou então a traduzir para os aborígenes, para as pessoas mais simples da região do Peru. E ele ensinava a respeito do Espiritismo.
Até que em um dado momento, num tema falando sobre a reencarnação, um deles perguntou assim: quer dizer então que quando eu morrer, eu posso nascer de novo? Aí aquele que traduzia a obra e ensinava o espiritismo disse: pode acontecer. Quer dizer então que um ente querido meu, um parente meu, quando morre, eles também podem nascer novamente? Pode acontecer. Quer dizer então que lá os brancos, quando morrem, eles também podem reencarnar novamente? Pode. Esse fenômeno é natural. Quer dizer então que, se por acaso um ente querido meu, que eu gosto muito, alguém que eu tenho um apreço, um parente, um amigo, ele desencarnando, ele pode também reencarnar lá no meio dos brancos? Pode. E os brancos, quando morrem, pode reencarnar no nosso meio? Com certeza pode reencarnar. Pensando bem, a gente não deve brigar com os brancos não, né? Porque se brigar com os brancos, eu posso estar brigando com um amigo meu, com certeza. Então vejam, a lógica da reencarnação leva naturalmente à lógica, à base da fraternidade, mostrando que há a possibilidade de eu estar reencarnado numa posição hoje, amanhã eu posso estar em outra. Hoje eu posso estar reencarnado na estrutura feminina e amanhã eu posso estar estruturado no psiquismo masculino. Essa diferenciação é para ajuste do nosso próprio crescimento espiritual. Então o advento da doutrina espírita vai mostrar que ao estudar sobre o mundo espiritual, nós vamos entender que os fenômenos que acontecem na humanidade têm a sua composição. Mas vejam bem, quando ocorreu, naquele momento em que a doutrina espírita foi consolidada na França, e pelo débito kármico que a França tinha estabelecido, precisaria ser transladado do período da região da França para o Brasil. E aí foi contatado espíritos ligados à prática da organização dos mundos, das cidades, dos países. Esses espíritos, inclusive São Luís, que é o mentor espiritual da França, juntamente com os mentores espirituais de outros países, se organizaram para que aquele momento pudesse ser um momento único dessa transferência desse conhecimento, para que o Brasil continuasse essa tarefa grandiosa. Só que São Luís pediu o seguinte: já que a árvore, a proposta do segmento dos ensinos de Jesus através do Espiritismo vai ser levado daqui para a região do Brasil, eu peço para que permita Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil, foi solicitado a ele para que ele ajudasse aqueles franceses que tinham se acumpliciado em erros, em mortes, porque a guilhotina na época da França era colocada nas esquinas. As pessoas morriam com facilidade, se matavam, destruíam-se. Até o próprio Napoleão Bonaparte, quando ele assumiu o império, que ele não deveria ser imperador, foi colocado para ele, foi levado ele, Napoleão Bonaparte, ainda ligado ao corpo, ao plano espiritual, para que ele lá no plano espiritual percebesse qual era a tarefa dele. E lá naquele reunião no plano espiritual, reunido com vários chefes de vários países do mundo inteiro, para o planejamento da organização espiritual do mundo, foi mostrado para ele que essa árvore, esse processo seria, vamos dizer assim, estruturado na Terra, mas que ele precisava não ser imperador, mas manter a ideia da república, manter a ideia da liberdade dos indivíduos, dos povos, porque a França tinha essa figura para levar esse conhecimento, tanto é que ele fale na sua proposta, e lá em 1815 ele é depois colocado na ilha de Patmos, exilado na ilha de Patmos. Na realidade, nós vamos verificar aí que esse movimento do mundo espiritual foi para organizar de novo a sociedade humana. E quando então São Luís pergunta, já que então a árvore do Evangelho, a proposta espiritual, vai ser transladada para o Brasil, eu gostaria então de pedir para que meus irmãos, espíritos nossos, amigos, que se comprometeram diante da lição do Cristo, reencarnassem no Brasil. E 2 milhões de franceses começaram a reencarnar no Brasil, para poder daí terem a saudade da Europa, a saudade do mundo, mas ter ao mesmo tempo a oportunidade de se resgatarem as suas dificuldades morais. Por isso, que ao encontrar hoje, na nossa figura sociológica do nosso Brasil, nós encontramos a inteligência, nós encontramos os indivíduos capazes de realizar, mas há cumpliciado em erros, em dificuldades morais, que precisam ser ajustadas. Só que ontem, no passado,
lá na época da queda da Bastilha, se utilizava um método de tirar a vida das pessoas. Lá, naquela época, desde a noite de São Bartolomeu, em 1534, se tirava as vidas das pessoas, porque acreditava serem hereges ou serem contrárias. As guilhotinas, as penas de morte, eram basicamente, hoje, as leis estabelecem, regulam as relações, tiram a liberdade dos indivíduos temporariamente, para que eles criem a reflexão para se modificarem. Ou seja, nós estamos num mundo em que todos estão sendo ajustados para um grande processo de transformação da humanidade. Allan Kardec registra, justamente em obras póstumas, uma obra que foi publicada em 1890. Esta obra foi montada, organizada pela sua esposa, Amélie Gabriel Baudet, que depois que ele desencarna em 1869, ele deixou vários escritos sobre sua mesa. E aí, então, os espíritas da Bélgica, e justamente a sua esposa, que ainda permanecerá viva, ela juntou esses elementos, essas páginas, e montou a obra chamada Obras Póstumas. E há um capítulo específico, aonde Allan Kardec faz uma análise sociológica da humanidade, mostrando que os modelos democráticos, todas as situações que existem, cada estrutura ideológica que tem a humanidade, ela tem as falhas em si mesma. Ela tem as dificuldades para chegar no resultado, porque ela ainda depende da moralização do homem. E por último, ele vai falar que a proposta sociológica do futuro é aristocracia, intelecto, moral. O que significa essa ideia da aristocracia, intelecto, moral? São os indivíduos que são elevados moralmente, no sentido de intelectualmente, melhor dizendo, eles desenvolvem a sua capacidade intelectual, mas também desenvolvem a capacidade moral. É aqueles que, ao utilizar a inteligência, a utilizam para o bem. É aqueles que, ao estabelecer leis, criam leis justas para que todos sejam atendidos com qualidade. É aqueles que, ao utilizar o sentimento da moral, criam benefícios através da ciência, através do conhecimento humano, através de qualquer estrutura para equilibrar o comportamento das criaturas e principalmente a vivência entre os indivíduos através do respeito próprio. Allan Kardec registra no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem de Lázaro. Lázaro, ele afirma que cada geração é marcada pelo vício e por uma virtude que faz ela avançar ou faz ela paralisar dentro do processo evolutivo do planeta. A virtude da nossa geração, diz Lázaro, é a atividade intelectual. Mas a dificuldade, ou o erro ainda que nós cometemos, é justamente a indiferença moral. Esse mal que é a indiferença moral, que nós notamos tranquilamente ao olhar a sociedade, ao olhar a nós mesmos, ao olhar no seio familiar, nós vamos perceber que através dessa indiferença moral, nós aceitamos algumas coisas. Nós permitimos algumas coisas. Nós até criticamos o outro, mas por vez, nós às vezes agimos da mesma maneira. Nós temos a mesma postura porque nós somos indiferentes com a dor do outro, com o desequilíbrio do outro, com o sofrimento do outro. E muitas das vezes nós valoramos muito mais as questões do poder, as questões do momento atual, do valor do corpo, em detrimento da alma. Então a doutrina espírita hoje, ela vem resgatar, através do conhecimento, justamente essa visão, para que a gente entenda. Há um fato que ocorreu na época de Allan Kardec, muito interessante, que quando ele, lá no ano de 1860, ele estava escrevendo ainda as obras espíritas, ele recebeu muitas cartas, e várias cartas que chegavam até ele falavam mal da doutrina espírita, porque ele tinha publicado a obra espírita no meio cultural, onde a visão católica era muito forte. Havia posturas da própria igreja contra as ideias espíritas. E aí ele recebia várias cartas sarcásticas. E ele estava meio entristecido devido às cartas que ele recebia. Na sua escrivania, parado, pensando. Passado um tempo depois, bateu aquele correspondente, aquele correio na época, entregou um determinado embrulho, a sua esposa recebeu e trouxe até ao professor Rivaio, ao professor Allan Kardec. E ele pegou aquele embrulho, abriu e verificou que era o livro dos Espíritos. Mas o livro dos Espíritos estava encadernado de forma diferente,
Diferente da encadernação que ele tinha feito, ele observou aquele livro e junto do livro tinha uma carta. A carta dizia mais ou menos assim: Senhor Allan Kardec, venho pedir-te para que continue esta obra, porque esta obra me salvou a vida. E aí ele começa a descrever a dificuldade dele. Ele então diz, aquele senhor que escreveu aquela carta, dizendo o seguinte: eu era apaixonado pelaquela minha esposa, na qual eu tinha todo o afeto por ela. Anos de casado, muito feliz. Passado um tempo depois, uma doença sorrateira começou a lhe tirar a vida, começou a tirar a sua capacidade. Eu não tinha mais o que fazer, até que um dia a morte chegou e eu fiquei desesperado. Pensava em acabar com a minha existência o tempo todo. Eu sou encadernador de profissão. O meu chefe já me ameaçava com a dispensa porque eu faltava o trabalho. Eu sempre tentava fazer algo, mas não conseguia. E a única coisa que vinha em minha mente, para que eu pudesse encontrar, ou pelo menos acabar com o sofrimento, era acabar com a minha existência. E até que um dia, depois de planejar muito, eu pensei então acabar com a minha existência. À noite, quando estava tudo em silêncio na França, procurei lá o rio Sena, na Ponte Maria, para me precipitar lá embaixo e acabar com a existência, porque assim ninguém saberia nada. E eu acabaria com essa dor, esse sofrimento, essa angústia, que eu não consigo mais suportar. E chegando lá, na hora que eu apertei a mão debaixo de uma luz tosca, para que ninguém viesse a mão no parapeito para me precipitar, senti tocar algo que caiu aos meus pés. Meio irritado e curioso, baixei e peguei. Era um livro. Busquei uma luz e comecei a olhar. Era o livro dos Espíritos. E o livro dizia assim, na primeira frontispício, na primeira página, dizendo assim: esta obra me salvou a vida, a Lorete. Tenha bom proveito. E eu parei, meio irritado e curioso, comecei a folhear o livro que falava de Deus, até que eu cheguei num ponto que dizia assim: o suicida é um louco que não sabe o que faz. E nesse momento eu parei a meditar e a ler, e fui me tirando aquele pensamento de morte, de ideia, de suicídio. Levei para casa, li a noite toda até o dia seguinte, recompus-me e comecei a voltar a trabalhar. Eu percebi que a vida continua. E hoje, senhor Allan Kardec, eu venho lhe pedir que continue esta obra. E aí ele coloca no frontispício da obra: esta obra me salvou a vida também. José Perrier. Ao ler isso, o professor Rivaio se encheu de emoção e percebeu: se o livro dos Espíritos pudesse salvar apenas uma vida, ele já tinha cumprido a sua missão. Se ele pode salvar uma vida, pode salvar duas. Se pode salvar duas, pode salvar 10. Se pode salvar 10, pode salvar 1 milhão. Ainda mais hoje, quando nós vemos a nossa juventude se perdendo em práticas, em atitudes que a internet oferece, é preciso que a gente dê algo de valor para que transforme esses conceitos das nossas crianças, dos nossos jovens. Porque essas almas que estão reencarnando com essa propensão ao ato do suicídio, são almas ainda comprometidas no mal, no desequilíbrio. Aquelas que perderam a fé por algum motivo, seja no governo, seja numa religião, seja na sociedade, seja na família, está reproduzindo um comportamento desajustado. E precisam de orientação. Por isso que nós, pais, devemos estar atentos, abrir o espaço do nosso lar para falar do Evangelho de Jesus, para transformar aquele pequeno espaço que a nossa casa tem, para falar para as nossas crianças, para os nossos jovens, que a vida é muito mais do que se apresenta naquele instante. Então, por isso que a doutrina espírita tem um trabalho gigantesco para fazer nos nossos corações, de transformação. E quando nós falamos disso na família, é preciso que a gente exercite o amor. Esse amor que a doutrina espírita nos apresenta. Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho, ele diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. No início, o homem, nós seres humanos, possuímos instintos. Depois, trabalhados, possuímos sensações. E depois das sensações mais avançado, possuímos sentimento. E o sentimento elevado à altura é o amor. Se nós fizermos uma comparação comportamental dessas falas de Lázaro em relação à graduação da evolução do ser, em relação ao amor, nós podemos fazer uma analogia, somente para que a gente possa entender como é que se aplica em cada situação dessa. Imagine, por exemplo, a fase instintiva do amor, que é aquela fase ainda muito grosseira da criatura.
aonde nós valoramos muito mais a satisfação pessoal, do interesse pessoal. Vou dar um exemplo, para que a gente possa entender. Imagine alguém que está nessa fase do amor instintivo. Essa fase do amor instintivo é chamada a fase do amor porneia. A pessoa que tem um amor porneia é esse amor egoísta. É um amor que ela satisfaz os seus desejos. Por exemplo, ele, quando tem relação, uma pessoa que tem esse tipo de amor, ela tem uma relação com o outro, ela quer que o outro atenda às suas necessidades. Porque se não atender, ela não quer mais, já vai buscar outro. Porque ela fica muito volúvel no seu comportamento. Imagine quem tem um amor porneia na história do quindim. Eu sempre quando falo essa história do quindim, dá para lembrar, né? Quem não gosta de quindim pode trocar por um bombom ou por um chocolate, ainda mais aproveitando a Páscoa agora. Mas imagine aquele, por exemplo, que tem um amor porneia. Ele tem o quindim sobre a mesa. E aquele que ele ama muito está para chegar. Ele olha, vê que o outro está demorando, ele vai lá, pega o quindim, come o quindim todo e joga o papel fora. Aí o outro chega, oi, tudo bem, tudo bem. Porque para ele não importa a necessidade do outro. Para ele está tudo bem, porque ele comeu o quindim, ele satisfez o desejo dele, o outro, se tivesse 12 até ele deixaria, mas só tem um, ele comeu. Então essa característica ainda perdura no comportamento humano. Egoísta nas relações, quer que o outro atenda às suas necessidades. Bom, mas aí avançamos mais um pouco, chegamos na fase da sensação. Quem chega na fase da sensação, que tem um amor na área da sensação, que é chamado amor eros, é aquele que geralmente marca 1 hora e chega 2 horas depois. Adora discutir relação. Ainda mais quando dá meia-noite, vamos discutir a relação. Tem uns até que diz assim, é tão bom terminar, porque quando a gente volta é melhor ainda. Então termina e volta, termina e volta. Ou seja, tem dificuldade de ser feliz. Cria dificuldade nas relações. Qualquer coisa nos chama atenção. Na história do quindim, ele pega o quindim, tem o quindim lá sobre a mesa. E o outro está para chegar. Ele olha, vê que o outro não chegou. E ele mexe no quindim para um lado, mexe no quindim para o outro. O outro está demorando, ele pega e come o quindim todo e deixa o papel. Aí o outro chega, oi, tudo bem, tinha quindim, comi tudo. Porque para ele é criar uma discussão. Porque ele acha que afeto é isso, é ter ciúme, é estar brigando, é estar criando dificuldade. Porque ele se alimenta disso, ele se retroalimenta. Geralmente quando a gente tem um relacionamento assim, vai dormir, deixa ele falando sozinho, porque talvez ele pare um dia. Mas justamente é um desequilíbrio na área da emoção. É um sentimento muito ligado ainda, muito difícil, mas ligado às sensações. É para satisfazer os desejos fisiológicos. Na relação pessoal, ele tem muita dificuldade de ser feliz, cria dificuldades onde ele está. Bom, mas a gente avança. E chegamos na outra fase das sensações, do instinto, das sensações, para o sentimento, que é o amor-filia. Esse amor-filia já tem uma característica diferente. Ele age diferente, ele já procura dividir, ele procura fazer parte, ele procura colaborar com o outro. Né? É aquele que já faz alguma coisa em benefício do outro. Bom, na história do quindim, ele age mais ou menos assim. Ele quer o quindim sobre a mesa. E aquele que ele ama muito não chegou. Ele fica olhando, esperando. E o outro está demorando. Ele vai, pega a faca e corta o quindim no meio. E aí come um pedaço e deixa. O outro não vem. E o outro está demorando. Aí o outro, como demora muito, ele vai lá e tira um pedaço fininho. E come. O outro nada, e não vem, que coisa, o pessoal não chega, devia chegar, e daqui a pouco ele vai lá e tira mais outro pedaço fininho, e come. Aí o outro chega, oi, tudo bem? Tem que dia tem, deixei para você. Vejam, ele já divide, ele já tem um sentimento bom, ele já quer que o outro participe da alegria. Só que tem um detalhe, quem parte reparte, fica a maior parte, né? Ele ainda come um pouquinho mais, mas já tem um sentimento diferente. Veja que a evolução do nosso comportamento é de acordo com aquilo que nós aceitamos como verdade para nós, a crença que nós possuímos, e transforma. E diz Lázaro, quando eleva o sentimento, chega a fase do amor. Esse amor crístico é o amor ágape. Quando chegamos nessa fase do amor ágape, é diferente. Aquele, por exemplo, que tem um amor ágape, age no bem, ele faz o bem pelo bem, ele ajuda o outro, ele faz tudo para que o outro seja feliz, porque ele não se importa consigo, ele se importa com o outro. Na história do quindim, para que a gente possa entender, ele tem o quindim sobre a mesa, mas só quem tem o amor ágape, ama de paixão o quindim, morre por um quindim, mas só tem um. E aquele que ele ama ainda não chegou, e ele olha, vê que fulano não chegou, e ele está com o quindim sobre a mesa. Ele vai lá, então ajeita o quindim.
E aí o outro nada, ele dá uma voltinha na mesa, e vai lá, abana um mosquitinho, nem tem mosquitinho, mas ele abana, né, para não pegar no quindim. E o outro está demorando, e aí ele olha lá, mexe de novo no quindim, e vai lá, ajeita. Geralmente quem tem um amor ágape, age mais ou menos assim, aquele, igual lá no Pequeno Príncipe, né, se você chega às 4, desde as 2 eles esperam. É aquela espera com amor, sem sudorese, sem ansiedade, é uma espera tranquila. E ele então está ali com o quindim, orando, cuidando do quindim, o outro chega. Quando o outro chega, ele fica feliz. Porque quem tem um amor ágape, só a presença do outro lhe transforma, lhe traz felicidade, lhe mantém a energia vibrante em seu coração, em sua mente. E aí o outro chega, oi, tudo bem? Tudo bem. Tem o quindim? Tem. Aí o outro, ele dá o quindim para o outro. E o outro pergunta para ele, e você não quer um pedaço? Não, eu não gosto. Porque para ele, o importante para ele não é ele ser feliz, é fazer o outro feliz. Mas é raro, os homens na terra ainda está difícil para chegar nessa fase. Agora as mulheres já chegaram. As mulheres, principalmente as mães, está lá aquela criança de 45 anos, aprontando toda, e a mãe está dizendo, ai meu menino, ainda mais quando fica avó. Aí mesmo, né? Então, muitas das vezes, esse sentimento de amor, que supera essas mágoas, esse ressentimento, precisa chegar nessa fase. Então, o que está precisando a nossa humanidade? Avançar. Mas como é que nós vamos avançar? Corrigindo erros, ajustando, botando no equilíbrio aqueles que estão fora da linha, mas que nós desenvolvamos o amor uns com os outros. Por isso que a doutrina espírita é uma proposta de amor, é uma proposta do Cristo, de renovação, de estudo da nossa personalidade, que nós envergamos hoje, mas que é o resultado de vidas anteriores. E quando eu percebo esta realidade, eu me transformo numa pessoa melhor. Diz-nos Divaldo Franco, em uma de suas palestras, que Bezerra de Menezes, estando lá no Rio de Janeiro, atendendo em seu consultório de medicina, à época, quando ele estava no corpo, chegou um pai, trazendo a sua filha, vestida masculina, coisa que não era habitual na época, trazido por 2 enfermeiros muito fortes, em camisa de força. E o doutor Bezerra de Menezes percebeu que aquela jovem tinha um corpo não higienizado, ela tinha uma postura como se fosse um animal, os dentes sangrando, porque cada crise que ela dava, ela tentava morder as coisas, as pessoas. E o doutor Bezerra de Menezes viu que aquela cena era terrível, que as unhas tinham crescido de tal forma que tinham penetrado nas carnes das suas mãos, e ela uivava como se fosse um animal. E o pai chegou e disse, doutor Bezerra de Menezes, eu venho trazer a minha filha para o senhor curar. Se o senhor não puder curar, eu vou matá-la, e depois vou me matar. E doutor Bezerra de Menezes, olhando aquela jovem, ele sentiu tanto amor por aquela jovem, com o corpo não higienizado, ele se abraçou à jovem e começou a chorar. E disse assim, meu irmão, nós somos 2 infelizes, você e eu. Você que o ódio te enlouqueceu, e eu, se fosse verdadeiro servidor do Cristo, lhe acalmaria em nome de Jesus. E naquele momento que ele começa a chorar, ele percebe que a jovem e o espírito que estava junto dela começou a chorar também. E ele começa a tirar então a camisa de força. E quando ele começa a tirar, liberando os braços da jovem, o pai lhe diz, não faça isso, doutor Bezerra, ela vai lhe agredir. E ele disse, eu mereço. Se ela me agredir, eu mereço. E soltou os braços. Quando ele liberou a jovem, os braços dela, esperando a bofetada, aquele espírito se jogou aos pés dela, aquela jovem se jogou aos pés do doutor Bezerra de Menezes, e disse assim, velhinho bom, andei por todos os cantos e me chamaram de demônio de Satanás, mas tu me chamaste de irmão. O que devo fazer, velhinho bom? E diz doutor Bezerra de Menezes, tu deve ser feliz, meu filho. E aí o espírito que estava através da jovem disse, se eu for feliz, ela também será feliz, que é minha esposa adulterina do passado, juntamente com ele, que agora está reencarnado como seu pai. Mas é a lei da vida, meu irmão. Você deve ser feliz. E diz o Espírito, eu vou deixá-la. Não por causa deles que ainda continuam odiá-los. Eu vou deixar porque eu encontrei alguém que me resolveu amar. Haviam se passado 12 anos naquele processo de subjugação. Se desliga o Espírito, a jovem recobra a consciência, vira para o pai choroso, abraça a jovem e leva para casa. Doutor Bezerra de Menezes então aprende ali naquele momento que o amor é o único mecanismo que tem para transformar as almas que ainda empedernidas do mal, no ódio, no rancor.
não é a violência, não é a agressão, mas o amor. Anos se passam. Dr. Bezerra de Menezes, depois da sua peregrinação na Terra, anos depois, desencarna e chega ao plano espiritual. Quando ele chega ao plano espiritual, é recebido por Celina, a enviada de Maria. Celina lhe diz: Dr. Bezerra de Menezes, apraz a nossa Mãe Santíssima que tu não permaneça mais no orbe terrestre, no orbe de dor, de sofrimento, que tu vá para a paragem no mundo espiritual, em mundos felizes. E Dr. Bezerra de Menezes: Celina, se eu posso pedir, peça a nossa Mãe Santíssima para que eu permaneça na Terra, para ajudar as pessoas, aos que sofrem, aos que necessitam de paz. Celina se afastou um tempo no plano espiritual, e depois ela retorna e diz: foi-lhe concedido, Dr. Bezerra, permaneça na Terra, para ajudar a todos aqueles que sofrem, que necessitam. E Dr. Bezerra de Menezes continua até hoje ajudando a um, a outro, e através do nosso Divaldo, geralmente ele dá a sua mensagem, mostrando como deve ser o caminho do verdadeiro cristão. Mas naquela época, quando Celina lhe disse que ele poderia permanecer, ele ouviu vozes do lado de fora, na casa, no plano espiritual, onde ele se encontrava. Ele ouviu vozes falando o seu nome, gritando hosanas. E ele perguntou: Celina, o que é isso? E ela disse: venha, Dr. Bezerra, venha ver. E ele então foi, chegou à sacada da casa onde ele estava e verificou que aquele jardim estava repleto de espíritos, agradecendo pelo bem que ele tinha feito na terra. Muito obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, pelo remédio, pela palavra, pelo isso, por aquilo. Cada um agradecendo. E lá no meio da multidão levantou uma mão e disse assim: lembra de mim, velhinho bom? Lembra aquele dia que acendeste uma luz no meu coração? E ele verificou que o coração daquele espírito estava transformado em uma estrela. É o amor. Então a doutrina espírita, ela tem como essência ensinar que através do processo reencarnatório, nós temos que ajustar um com o outro. Hoje à tarde, nós tivemos a oportunidade de falar para os companheiros a respeito do processo reencarnatório, que acontece muito lá em Florianópolis, talvez aqui não tanto, mas lá acontece bastante. Imagine quando você mora num prédio e você tem alguém que você não gosta muito. Deus é tão bom, que bota para morar no mesmo andar que nosso, de preferência, né? Para que a gente ajuste. Então imagine aquele vizinho que tu não vai muito com ele. Aí o que acontece? Você vai descer para pegar o elevador, aí o vizinho também vai descer, você finge que esqueceu alguma coisa, só para não descer com ele, imagina, descer com aquela criatura. No dia da reunião de condomínio, você bota a cadeira de costa para aquela pessoa. Tem vizinho que entra com processo contra o outro, arranja briga. Olha, é uma coisa séria, a gente apoia algumas situações assim. Mas acontece, só que a gente esquece o seguinte: primeiro, que nós somos espíritos imortais. Mesmo a gente acreditando ou não. Ah, mas eu não... Tem um amigo meu que diz assim: Sidney, eu não acredito nesse negócio de espírito. Tanto é que quando eu morrer eu vou voltar para dizer que essa coisa não existe. Eu falei: então tá, a gente se encontra depois. Então muitas das vezes a gente não sabe, a gente acha que não, que os espíritos, que é coisa de espírita. Não, mas é um processo normal. Todos nós vamos morrer. Para tu ter ideia, para vocês não acharem que não, todo mundo quando reencarna tem 2 bilhetes, um de vinda e um de volta. Quem quiser saber o dia que vai voltar, só no final da reunião me pergunta, né? Que a gente pode dizer. Mas está marcado o dia de voltar para o plano espiritual. E se vai voltar para lá, é bom já saber como é que vai ser as coisas. Bom, passado um tempo depois, você é espírito imortal, o teu vizinho também. Você desencarna, o teu vizinho também desencarna. Aí você se organiza para reencarnar, reencarna. Aí nasce, né, num lar, desenvolve, cresce, enamora-se, casa-se, e aí concebe, nasce aquela criança maravilhosa. Aí nasce aquela bochechinha rosada, que a gente beija, abraça, da minha turma e dele ali também, né? Nasce meio cinzinha, né? Mas nasce, aí beija, abraça, tira foto, coloca no Face, né? Tem um pessoal que coloca toda foto das crianças no Face, maravilha. E agora imagine se você encontra aqueles médios de ponto de ônibus, que tem esse médio de ponto de ônibus, vocês conhecem, que olha para você e diz: está carregado, e está vendo 10, e a pessoa já não dorme mais. Aí ele olha para você e diz: sabe quem é esse aí que está no teu braço? É ele mesmo. Voltou, o vizinho. Veja, agora, pelo véu de esquecimento, eu não lembro que aquela pequena criança que está ali, que eu amo, que é aquela coisa gostosa, né, que eu aperto, dou beijo e dou a vida por ele, que foi aquele que eu odiava no passado, pelo esquecimento e processo reencarnatório, eu agora, através do amor, eu recupero o mal do passado. Lembra que Jesus disse? O amor cobre a multidão de pecados, de erros. Então veja como é importante entender que a reencarnação é um mecanismo
da felicidade. É o mesmo mecanismo que é a base da ideia da fraternidade, liberdade e igualdade da Revolução Francesa. Porque quando se iguala os homens através do processo divino, todos são iguais. Não existe diferença. Mesmo que hoje eu esteja com um nome que seja aquele nome de família, amanhã, ao desencarnar, poderei estar nascendo, reencarnando num ambiente totalmente diferente. Para quê? Para acontecer o aprendizado. Mesmo que a gente não queira. Tanto é que na história da humanidade, alguns reis, ao saberem disso, que poderiam reencarnar como serviçal, pediram para que fosse modificada essa proposta. Tanto é que no Concílio de Constantinopla, em 555 da nossa era, foi estabelecido a reencarnação é heresia, achando que uma proposta humana modifica as leis divinas. Não modifica. Então as leis divinas existem para o nosso equilíbrio. Agora, só que tem um detalhe. A proposta de transformação da humanidade somos todos nós. Não é um grupo só, não é só uma pessoa. É preciso que a humanidade toda se ajuste. Por isso que cada um de nós temos uma parte nesse processo de ajuste do planeta. Como? Através do nosso lar, da nossa família, daqueles que Deus colocou sobre a nossa presença, perto de nós. Porque se nós começarmos a educar, ajustar as nossas crianças, os nossos jovens, e eles sejam os homens do futuro que vão assumir a direção do nosso país, serão pessoas moralizadas. E aí a distorção social que hoje nós encontramos deixará de existir. Mas é preciso que invista agora. É preciso que façamos a nossa parte agora. Por isso que a doutrina espírita ela tem todo esse cunho para construir essa sociedade de aristocracia intelecto-moral. É aquela que se eleva intelectualmente, mas também eleva-se moralmente. Criando leis perfeitas, equilibradas, aonde muito mais seguiremos as leis divinas do que as leis humanas. E aí transformará, então, a postura nossa na humanidade. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de livre exame. Nos permite analisar, comparar, verificar, mas, acima de tudo, nos dá a convicção que nós somos espíritos imortais. Allan Kardec, dentro da sua proposta, nos deu um exemplo de conhecimento, nos deu um exemplo de postura, de como era todo estruturado. A partir do momento que a doutrina espírita foi espalhada pelo mundo, em especial ao Brasil, nós temos a figura do nosso Chico, que ao adentrar esse conhecimento, ele passa a agir de acordo com esta doutrina. Agindo no bem o tempo todo, fazendo em benefício do próximo aquilo que ele poderia fazer. E o Chico nos dá, através da lição das suas mensagens, através de mais de 400 títulos de obra psicografada, ele que deu a qualidade mediúnica, a visão da mediunidade, deu uma qualidade à mediunidade, nos permite perceber que através da sua postura, do seu comportamento, mostra o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, como deve agir diante da vida. E por isso, a nossa casa lá em Florianópolis, ela tem 107 anos de existência. Quando nós ouvimos a casa dizer aqui que está no 10º ano, nós percebemos que como é possível esse trabalho da ação das pessoas na Terra, um auxiliando, como a nossa irmã descreveu, para que se mantenha esse posto avançado do Cristo na Terra, que é uma casa espírita, que é uma igreja, não importa a denominação, que é um ponto de luz de uma associação de bairro, onde os indivíduos se reúnem para fazer o bem para as pessoas. Não é o rótulo da religião, não é a marca que existe, mas a ação dos seres humanos. Jesus está presente. Os bons espíritos estão presentes. A nossa casa, com 107 anos de existência, hoje, muitos companheiros não estão mais no corpo físico, mas continuam no plano espiritual trabalhando. E hoje, a pedra fundamental estabelecida pelo grupo atual será o futuro, para o futuro dessa região, para diversificar, difundir a doutrina espírita nessas praias, nessas regiões, para as pessoas ávidas de conhecimento, para entender a figura que acontece. E o nosso Chico é um exemplo, aonde ele pôde colaborar, desenvolver toda essa manancial de informação que está nas obras espíritas, que nós devemos buscar ler para entender. E há uma obra em específica, que é há 2000 anos, escrita por Emmanuel, que ele diz o seguinte: ele precisou de 2000 anos para trabalhar o orgulho. Vejam que ele, que foi um senador romano, teve muita dificuldade, encontrou o Cristo, mas ele ficou com a dificuldade de trabalhar
os valores morais em si, e precisou de 2000 anos para se ajustar. E é através desse caminho de ajuste que nós devemos entender. E registra, através da pena psicográfica de Chico Xavier, o Espírito Maria Dolores registra no livro A Vida Conta, uma poesia que fala sobre a ponte de luz, que diz mais ou menos assim: terminado Jesus a prédica no monte, nisto o apóstolo Pedro se aproxima e diz: Senhor, deve haver alguma ponte que nos conduza ao alto, a céu que brilha muito acima, conforme eu vi de tua própria voz. Sei que o reino do amor está dentro de nós, mas deve haver um além, um país da beleza, mais sublime em fulgor e grandeza. Onde está a ligação, Senhor? Onde esse divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso. Da palavra de luz que lhe fluía a jorro, circunvagou o olhar pelas pedras do morro, e depois de cumprida a reflexão, falou ao companheiro: ouve, Simão, a ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos que atingi-la não é bem pela antiga estrada humana. Como será esse caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar: coração que escolha às vezes vai sozinho. Reconhece, senão, renúncia e dor, solidão e amargura, e conquanto vive, pratica a lei do bem, sofre o assédio do mal, que o vergaste procura reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca, nesta vida transitória, a ponte de luz para a eterna vitória, há de saber amar os próprios inimigos. Não contará percalços nem perigo para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes, e mesmo quando o mal pareça vencedor, confiando em Deus doará mais amor. E mesmo que a morte, Pedro, se lhe impunha, na justiça ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir. Desculpará injúrias e humilhação, se deseja elevar o coração à ponte para o reino do Cordeiro. Alguns dias depois, o Cristo flagelado encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho e desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu anunciando aguaceiro imenso, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando disfarce. Queria ver o mestre, aproximou-se para sentir o extremo desconforto. Simão chorou e viu o amigo morto, e ao fitá-lo, magoado longamente, ele ouviu uma voz a falar das alturas: ouve, Simão, recorda os pensamentos teus e meus, não temos. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. Muita paz. E assim, meus amigos, chegamos ao fim da nossa exploração doutrinária. Vamos fechar os nossos olhinhos e sentar na cadeira, o melhor que a cadeira nos oferece. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, neste ponto de luz, de esperança, de fé e de amor. Pedir ao nosso Mestre que leve a nossa oração aos nossos lares, depositando lá muita paz, muito amor aos nossos vizinhos, à nossa rua, à nossa cidade. Que Jesus, na sua infinita bondade, ampare. Hoje, esse mês, como sendo um mês de aniversário, nós vamos fazer o passe coletivo. Sentados, a espiritualidade amiga, nesse momento, já está trabalhando sobre todos nós, colocando bálsamos de amor, de paz, de esperança, curando o nosso corpo, mas acima de tudo curando o nosso espírito. Que possamos sair daqui muito melhor do que aqui chegamos. Que a paz de Jesus nos ampare sempre e que tenhamos cada vez mais fé e amor em nossos corações. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tem nos proporcionado e que muitas vezes só sabemos reclamar.
Obrigada, Senhor, por esse dia de hoje, por esses esclarecimentos, onde tivemos esta tarde, esta noite, e que a Tua paz esteja sempre conosco e nesta casa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que a paz de Jesus esteja conosco sempre. Agradecendo a todos por esse momento, principalmente a Deus, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Como eu disse no começo, esse é o mês de aniversário e nós estamos presenteando todos vocês com uma revista espírita. Lá na porta tem a aguinha frutificada e tem uma revista para cada um de vocês. Que a paz de Jesus permaneça com vocês e vá até os lares de vocês.